Olá, seja bem-vindo. Estamos hoje em mais uma live junto com a doutora Renata Sarmento, nutricionista. Eu vou deixar que ela se apresente. Desde já quero agradecer a oportunidade de ter aceito o convite e compartilhar da fé da irmã e também do conhecimento acadêmico que a irmã adquiriu quando fez o curso de nutrição. Então, fique à vontade, seja bem-vindo. Bom dia a todos, Shalom, né? O irmão é brasileiro, mas está na Inglaterra. Eu acredito que o público é bem Sim, diversificado, né? Tem sim. gente de todos os lugares. Bom, eu sou nutricionista, sou formada aqui na Universidade Federal de Goiás, sou nutricionista desde 2004, né? A minha pós-graduação, minha especialidade é em emagrecimento. Então, igual eu estava conversando com o irmão, a minha seara é essa. Não entro muito em outros assuntos, porque cada um No seu no seu quadrado. espaço, né? Então, eu trato mais essa questão de emagrecimento, qualidade de vida, trabalho mais com indivíduos saudáveis, adultos. Então, é essa que é o meu público. Atualmente, eu estava até conversando com um irmão, eu estou vindo de um sabático, né? E o convite dele foi bem no momento que eu estava repensando o retorno. Então, meu site está desativado, vou ter que rever essa questão, mas no momento eu tenho meu Instagram profissional, né? Que seria um lugar que as pessoas podem contactar comigo. Que agora eu vou estar retornando, né? Então, se tiver interesse, tem o meu contato no Instagram, que eu acredito que está divulgado, né, irmão? Sim, Naquele. sim. Sim, eu coloquei na identificação lá. Mas a irmã pode falar Sim. também, pode falar o Instagram da irmã, pode falar o arroba. Seria resarmento.nutri. É o meu Instagram profissional. Ok. Desde já quero agradecer a doutora, a irmã em Cristo e doutora. E hoje o nosso tema é sobre o jejum. E quando eu pensei no tema, eu precisava de alguém que confessasse a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida e também tivesse conhecimentos acadêmicos a respeito de nutrição. O nosso vídeo ele tem o intuito de não criar tumulto, mas a gente sabe que cada área tem que ser estudada especificamente, como a irmã comentou, a área dela é de emagrecimento, então vai de pessoa para pessoa, tem que ser analisado cada caso. Mas a gente vai falar no geral, que é o jejum, né? Os benefícios do jejum. A irmã pode já comentar a respeito do jejum, nós como cristão, qual é o principal motivo que jejuamos. A irmã pode comentar e depois falar dos resultados e a gente vai interagindo aqui na nossa live. Né? Sim, sim. Bom, o jejum era instituído como uma obrigação no Velho Testamento, né? Inclusive eu pratico o Yom Kippur, né? Que é um jejum total, uma vez por ano, que é o dia da expiação, né? Isso aí está no Velho Testamento, na Torá. Então, era uma ordenança no Velho Testamento. No Novo Testamento, aí falam, ah, não, mas aí já não fala. No Novo Testamento, a gente vê Jesus como um exemplo, né? Jesus não veio para outra coisa, ele veio para ser exemplo. Então, o que que acontece? Tudo que Jesus fez, nós devemos fazer. E Jesus jejuava, né? Até deu um trava-língua agora. Jesus jejuava, né? Inclusive o jejum dele de 40 dias. Como que a gente ficou sabendo do jejum de Jesus? Ele estava sozinho. Ele divulgou o jejum dele. Então tem aquele mito que a gente não pode falar que está em jejum. A gente não pode se vangloriar que está jejuando. Mas a gente pode falar, até mesmo porque para testificar, né, que a gente está seguindo os exemplos de Jesus, né? Então, Jesus, ele não coloca no Novo Testamento como uma obrigação, mas ele coloca lá, quando jejuares. Não está falando se jejuares, quando.
Então, nós devemos, como cristãos, jejuar, tá? E uma coisa que tem na Bíblia, quem destrói o templo, que é o corpo, o santuário, o Senhor o destruirá, tá? Isso está na Bíblia. Então, o jejum, ele não destrói o corpo. Pelo contrário, eu faço até um desafio para os irmãos fazerem um exame, tá? Um exame é, sanguíneo, um hemograma completo, tá? Com, com um lipidograma, que seria os lipídios, né? Para ver como é que tá a taxa de colesterol, essas coisas, antes do jejum e depois. E avaliar se o jejum beneficiou seu corpo ou prejudicou, tá? A pessoa fala, eu tenho diabetes. A gente pode começar jejum com cautela, tá? A gente pode começar com uma desintoxicação, né? Para você não ter tanto sintomas da abstinência alimentar, tá? Aí você pode começar tirando café, açúcar simples, né? Que seria o refinado, açúcar cristal, como é que fala? O açúcar Refinado. cristal refinado, né? Tirar esses produtos, tirar refrigerante, tirar produtos industrializados, né? O que a gente considera alimento mais natural, mais saudável, é ter, no máximo, 3 ingredientes, tá? No produto. Quanto menos nome tiver no rótulo do produto, mais natural ele é, tá? Esses nomes estranhos que têm números são químicas. Então a gente começa com uma desintoxicação, uma boa hidratação, tá? Água tem que ter qualidade, tá, irmãos? Esse aqui eu não estou fazendo propaganda, não, mas esse aqui é uma garrafinha da Forte Mag. Não vendo esse produto. Conheço uma irmã cristã que vende, foi de quem eu comprei. Esse aparelhinho que tem dentro dessa água, ele reorganiza as moléculas, tá? Da água. Então, a água tem que ter qualidade. Aí você fala assim, doutora, eu não tenho muita condição. Filtro de barro, tá? Uma tecnologia brasileira, é excelente para qualidade da água. Coloca um filtrozinho dentro dele que deixa a água alcalina, ele é um pouquinho mais caro, mas se você não tiver condição de fazer essa adaptação no seu filtro de barro, você pode tomar em jejum água com limão, tá? Que aí vai alcalinizar seu corpo, tá? Isso aí vai te trazer saúde. Primeira coisa que você faz no dia, tomar um copinho de água com limão, tá? E aí, você fez essa preparação para entrar em jejum, né? Ficou um tempo sem estar consumindo café, consumindo açúcar, industrializados. Aí você pode começar, meu irmão, porque o jejum cristão não é como é que eu posso dizer, um teste de resistência. Você começa pulando uma refeição, começa fazendo, no caso, a pessoa, eu passo mal, não sei o quê, começa a fazer um jejum o jejum de Daniel seria um exemplo ideal, né? Que seria uma estratégia até de detox, né? Para desintoxicar o organismo. Mas você pode fazer umas adaptações, se não conseguir fazer exatamente o jejum de Daniel. Você pode colocar um ovinho, colocar um queijo, certo? Porque, como eu falei, não é teste de resistência. Você vai adaptando o seu organismo ao jejum. Vou só beber um pouquinho de água, tá, irmão? Certo. E enquanto a irmã está bebendo, a própria palavra nos chama a atenção que não devemos fazer voto de tolo, e Uhum. Deus não quer sacrifício, né? Obediência. A gente sabe que há pessoas que têm algum tipo de restrição por conta de saúde, é por isso que cada caso é avaliado separadamente.
Tem pessoas que realmente não podem fazer o jejum por conta de problemas de saúde, por isso que precisa da autorização de um médico, um acompanhamento de um médico. Mas quando a gente fala de jejum, a gente vê na Bíblia o jejum de Esther, que foi 3 dias totalmente, né, sem comida, sem ingestão de água e o alimento. Tem o jejum de Daniel, que é os 21 dias com a base de verduras. Tem o jejum de Cristo, que foi de 40 dias só com água. E tem o jejum de Moisés, que não se fala, porque ele era algo sobrenatural, porque ele estava com o próprio Deus, né? Então não fala de água e nem de comida. O de Jesus fala que Jesus teve fome. Teve fome porque ele tinha ingestão de água. E como a irmã mesmo falou, é como uma maratona. Ninguém começa uma maratona com os 42 quilômetros de uma vez só. Ele vai aos poucos fazendo adaptação. Mas uma pessoa totalmente saudável, pela regra da nutrição, quantos dias podemos fazer um jejum de abstinência? A água não é aconselhar porque o nosso corpo é composto por água, então a gente tem que estar ingerindo água. Mas por ausência de alimento, quantos dias nosso corpo suporta a ausência de alimento físico sólido? Bom, na Bíblia a gente encontra, né, os 40 dias, mas assim, na prática, eu já ouvi falar até 50, tá? Na prática. Mas aí é a questão de individualidade, né? Se ninguém, como o irmão falou, não começa já lá em cima, vai adaptando seu organismo. Vou dar um testemunho meu, né? Eu tinha muita resistência com jejum e o ano passado eu comecei a quebrar isso. Como que eu fiz? Primeiro eu fiz um jejum de 7 dias, só no líquido, né? Não vou falar que era só água, no líquido. E aí eu fiz, gostei do resultado, vi que dei conta, não morri, né? Peguei e fui fazer o de Esther. Então eu já fiz o jejum de Esther umas 2 vezes. Estou fazendo desde 2019 o de Yom Kippur, né? O de Yom Kippur é como o de Esther, só que é apenas um dia, né? São 25 horas. Então, hoje eu me sinto mais forte para fazer jejum, né? Uma coisa que acontece quando a gente inicia jejum, isso aí, se acontecer, é porque você realmente precisava fazer, tá? Que seria os 3 primeiros dias, você sente dor de cabeça, mal-estar, aí você fala, nossa, tô morrendo, tô passando mal. Seu corpo está se desintoxicando, tá? Então, até na prática nossa da estratégia de jejum intermitente e de detox, né? O detox mesmo, não falo nem jejum. Você começa a fazer o detox, aí você tira o café, você tira o açúcar, a pessoa começa a ter dor de cabeça. Mas por que que ela está tendo dor de cabeça? O organismo dela está intoxicado. Então, o corpo agradece, tá? Então, essa questão do jejum, se a gente for lá nos primórdios, né? As pessoas não tinham geladeira, né? As pessoas não tinham processos para armazenamento de alimento, né? Em casa tinha que caçar, pescar. Então, o nosso corpo é inteligente. Então, Deus fez um organismo inteligente. Então, quando o organismo entende que você não está tendo comida, ele começa a economizar energia, entendeu? Então, o jejum é um período que o organismo começa a trabalhar nele mesmo. Tem relatos de cura, tá? Relatos, no caso, a pessoa é diabética, melhora os marcadores dela. Por isso que eu desafio, faça um exame antes e um depois, para ver se você melhorou de saúde ou piorou, entendeu? Então, o jejum, hoje em dia, ele está sendo muito bem visto pela ciência, tá? Mas aí, é como o irmão falou, se você tem um problema de saúde, procura seu médico, faz com segurança, começa pulando uma refeição, começa tirando alguns alimentos, como o jejum de Daniel, né? Tira as delícias, né? Come coisas assim, bicho e planta, que é alimentação saudável.
desembale menos e descasque mais, tá? Começa a fazer uma alimentação mais saudável, o organismo vai agradecer, tá? Igual a pessoa fala, posso fazer exercício em jejum? Pode, porque no caso, você acorda de manhã, come uma tapioca, toma um suco de laranja e vai para a academia. Sabe quando você vai estar consumindo a energia do que você comeu? Depois de 90 minutos, mais de uma hora. Então, você está consumindo a energia que está no seu músculo, que é o glicogênio, tá? Então, é a comida que você comeu no dia anterior. E quando a gente não está se alimentando de carboidrato, o organismo produz carboidrato através da cetose. E a cetose é justamente, ela acontece no jejum, né? Então, quando a gente entra em jejum, o organismo começa a ir lá na reserva de gordura e transforma aquela gordura que está em reserva em, em carboidrato, em açúcar, tá? Em energia. Então, quando a gente entra em jejum, a gente consome a energia que está em estoque no organismo, certo? E isso só Então, acontece no jejum. E o cérebro agradece, tá? Que quando a gente entra em cetose, o nosso cérebro ele funciona melhor, o nosso organismo funciona melhor, há uma homeostase, um equilíbrio hormonal, certo? Um equilíbrio da glicose, do açúcar, né? A gente não fica tendo picos glicêmicos, que é o que acontece, é o que provoca a síndrome metabólica, que é a obesidade, a diabetes, hipertensão, problemas cardíacos. Então, o jejum está na Bíblia não para destruir o corpo, é até para trazer mais saúde. Hoje a gente vive com a barriga abarrotada de comida, né? O intestino vive trabalhando, tudo vive trabalhando, que a gente não dá um descanso para o organismo, entendeu? Então, o jejum ele também vai ter essa função de melhorar o nosso organismo. Fora que a gente está falando de um jejum de Daniel, que o objetivo é espiritual. Fora que você deixa a carne mais aquebrantada, o espírito vai se sobressair, você vai ter mais contato com o espiritual, mais contato com as coisas do Senhor, né? Então, eu vejo o jejum como uma profissional da área da saúde só benefício. a irmã tocou no assunto que não tem problema quem está em jejum fazer algum tipo de desporto, porque até mesmo vai ajudar ainda mais, né? Mas quando a gente faz o jejum, a gente fica um pouco mais debilitado, ou isso é mito? A gente sente no corpo a fraqueza, a diminuição, porque se a gente está um pouco mais fraco, porque se absteu, teve abstinência de comida sólida e a gente vai para um ginásio, a gente vai gastar mais força. Então não tem problema nenhum, a pessoa não vai ter tonteira, não vai ficar zonzo, pouca força. Eu não sei se a irmã Bom, conhece. assim, irmão, é igual a gente falou, a gente tem algo no organismo humano que se chama homeostase, adaptação, entendeu? Tem um períodozinho de adaptação, você vai passar mal? Vai, mas é tipo assim, aguenta firme, né? Se você fez essa desintoxicação anterior, tá começando de uma forma responsável, né? Tipo, vai deixando o organismo ir se acostumando, né, com o jejum, sentir um pouquinho mal é natural, tá? Não é porque eu senti uma dor de cabeça, eu tô tonto e tal. É, Se você tiver tonto, irmão, toma um suco, entendeu? Não, é igual eu tô falando, não é um teste de resistência. Seja prudente, né? A Bíblia fala da prudência. Mas é, você vai ter alguns sintomas, isso é natural. Isso que eu estou querendo dizer, é natural, não é para se espantar. Mas se você está sentindo que está um pouquinho tonto, quer tomar um suco e tal, tranquilo, Ô, entendeu?
Doutora Renata, durante o longo da vida, a gente vai escutando alguns mitos, né? A gente já, pelo menos eu ouvia falar assim, saco vazio não fica em pé, porque teria que comer. Ou outros dizem assim, sem comida eu não consigo raciocinar. E a gente vê pelas pesquisas científicas que o jejum ajuda no desenvolvimento cerebral, nos mitocôndrias e no processo cerebral. Então isso é um mito que, no caso, a pessoa, quando está com fome, ela não consegue raciocinar. Pelo contrário, ela tem uma clareza melhor e maior do que Sim, quando ela está com o estômago cheio. sim, porque o estômago cheio, ele leva a gente para uma sonolência, né? Você observa o pós-prandial, você acabou de comer, né? Você tem vontade de quê? De dormir. Então, quando a gente está em jejum, melhora essa questão de vigília. Você fica mais ligado, né? Aí eu vejo, né? Tem estudos, mas eu vejo na prática também. A pessoa faz um jejum de 40 dias com atividade física, entendeu? 40 dias com atividade. Eu indico o livro do Luciano Subirá. Ele fez até tipo um reality show do jejum dele de 40 dias. Mas foi tudo orientação do Senhor para mostrar que dá para ser feito e melhora. A pessoa fica melhor no jejum, entendeu? Eu nunca fiz esse jejum de 40 dias com atividade física, mas fora o Subirá, eu já vi é, o, o, o apóstolo Coraiola, ele tem uma chácara onde o pessoal faz lá os 40 dias de jejum, tem vários, tem a escola dele, né, a escola profética que é feita lá, e os 40 dias de jejum dele é com atividade física. Pessoa fazendo hidroginástica, fazendo caminhada, né? Então, é mito. Uhum. Tudo é questão de adaptação. É, Mas e, assim, hã? Sim, em irmão. relação, porque eu sempre ouvi dizer que ingerir a fruta in natura é bem melhor do que o sumo, o suco, né? Sim, Mas no caso, se a gente estiver em jejum com líquidos e ingerir o suco da fruta, ele vai ter o mesmo benefício do que ingerir a fruta in natura? Porque eu sempre ouvi dizer que era sempre melhor comer a fruta in natura do que o sumo, o sim, suco, né? sim, mas aí, no caso, você está fazendo um jejum líquido, vai ser suco, né? Uhum, Entendeu? Com certeza a fruta é melhor do que o suco, porque o suco não está na natureza, uhum, né? O indicado para ter uma alimentação saudável é bicho-planta, né? Você não encontra árvore de suco, você encontra árvore de fruta. A sim. fruta é completa, né? O suco ele está concentrado o açúcar da fruta, né? Mas se eu estou fazendo um jejum líquido, eu posso tomar um suco. Se eu estou fazendo um jejum líquido, eu posso tomar um caldo de legumes, né? Eu posso fazer adaptação nos meus jejuns. É, nós fazemos o jejum com o intuito primário de nos aproximar de Deus. Sim, Mas a ciência estudou e encontrou resultados positivos de quem faz o jejum. Inclusive, hoje, o jejum não é somente uma área da área cristã, mas tem muita gente com a finalidade de emagrecer, de melhorar sim, a capacidade de pensar, de rejuvenescer também, porque, como a irmã falou, à medida que a gente faz o jejum, a gente termina fazendo um detox no corpo. Então, os sim, radicais livres, eles são eliminados e termina ficando um pouco mais rejuvenescido. Tem uma pastora também, a pastora Valnice Milhomes, ela também fala muito a sim, respeito de jejum, né? E inclusive eu sim, acho que ela tem quase 80 anos, e ela fala sim. É um justamente, exemplo. tem mais de 20 anos que ela faz o jejum, e que ela veio descobrir já bem depois, e deu uma Sim, melhoria significativa. Mas além desses benefícios que a gente encontra, além de emagrecer, de uma qualidade
na melhoria do corpo, na mente, ele tem, para nós cristãos, ele tem a finalidade de nos aproximar de Deus. E existe um tipo de jejum que a Bíblia condena, que está lá escrito em Isaías capítulo 58, né? Que o versículo 3 e o 4 diz assim. A própria irmã, quando a gente comentou a respeito disso, né? Que a gente não está fazendo jejum como penitência para o corpo, mas em benefício para o espírito, para que a gente possa ter uma aproximação maior de Deus e consiga ter clareza no que Deus está falando e a gente consiga entender. E em contrapartida, a gente tem os benefícios do nosso corpo, no nosso corpo, que é o emagrecimento, a melhoria na saúde, o bem-estar, pensar. E o Isaías 58 diz assim, no versículo 3, versículo 4: Por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso, porque afligimos a nossa alma e tu não levas em conta. Eis que no dia em que jejuais, cuidar dos vossos próprios interesses, exigir. É como a irmã mesmo falou, que nós, quando jejuamos, não há problema nenhum em falarmos, mas aqui Isaías chama atenção quando a gente faz para poder entrar em contenda ou se vangloriar, como a irmã mesmo falou, de vangloriar. Nesse sentido, o jejum ele é maléfico nesse contexto, quando a gente jejuma, não para se aproximar de Deus, mas poder mostrar para os outros que a gente é melhor do que o A ou B, né? Mas é tudo questão de entendimento e de necessidade, né? Cada um, eu acredito que Deus incomoda quando chega o momento da gente jejuar, não somente de comidas físicas, mas de visuais também, de audição, tudo que a gente escuta, tudo que a gente vê. Às vezes Deus também chama a gente e nos incomoda, e é para isso justamente o jejum, ele nos aproxima mais porque a gente fica mais próximo e sensível do Espírito Santo, para que a gente possa entender o que Deus está querendo falar conosco, do que Ele quer nos mostrar, porque o jejum, a gente, como falou, aumenta a nossa capacidade, a gente fica em estado de alerta, e aí a gente fica mais atento a ouvir a voz de Deus. Qual o conselho que a irmã dá? Porque a gente vê que tem vários tipos de jejum, é indicado para quem quer se arrepender, para quem quer conversão, uma necessidade de uma resposta divina, como foi no caso de Esther. Também tem para que deseja, tem um coração voltado, humilhado, voltado para Deus, como está lá em Esdras 8. E o próprio Mateus fala que a gente não consegue ver a Deus se a gente não tiver o coração limpo, né? E o jejum, ele termina nos aproximando disso, porque a gente fica com a sensibilidade do Espírito, né? Quais são os pré-requisitos, os conselhos que a irmã dá para quem quer entrar nessa jornada do se aproximar mais de Deus, do jejum, o que ela tem que fazer, porque, como a irmã mesmo falou, é normal que nos primeiros dias a gente sinta um certo desconforto, porque o nosso corpo está habituado a se alimentar, não porque está com fome, mas porque já está acostumado com aquele tempo, né? E então, É intoxicado, né? Viciado. Viciado. Essa questão do intoxicado é o vício. E Né? aí a gente, não, às vezes não é nem por fome, é porque a gente, como a gente, às vezes eu comentei, tem aqueles teoria que a gente fala que saco vazio não fica em pé, tem que se alimentar e a gente tem que se preparar. Mas qual o conselho da irmã, como cristã, como nutricionista, para que a gente possa ter uma vida saudável, não de sacrifício, como a própria irmã falou, que não é penitência, e a própria palavra nos chama atenção para isso, não como penitência, mas como um bem-estar, para que a gente possa se aproximar mais de Deus, e também, em contrapartida, os benefícios para o nosso corpo, né? A gente consegue viver mais tempo, né? Saudável, né? Sim. Vamos no exemplo de Jesus, do jejum de 40 dias. Na Bíblia fala que depois dos 40 dias, Jesus teve fome. Mas a fome que Jesus teve, depois dos 40 dias, foi a fome de verdade. A fome de necessidade de alimento de verdade, né? Então, a gente tem que entender o que é fome de verdade e o que é exatamente o que o irmão está falando aí, que é a vontade, né? Vontade de comer. Uma coisa que a gente avalia de fome, se a pessoa está com fome, ela come qualquer coisa. Se eu dar um ovo cozido para você, você vai comer porque você está com fome. Agora, se a pessoa ela não come qualquer coisa, é vontade de comer, né? E essa questão de jejum,
eu vou trazer o exemplo do evangelista Kennedy Reagan. Ele fazia muito jejum, né? Jejum assim, bem desafiadores e tal. E quando ele entregava o jejum, ele comia de tudo, né? Tipo, o que passava na frente, comia, né? Aí o Senhor chamou a atenção dele. O Senhor falou: melhor é você ter uma vida jejuada. Então, é, a gente, para viver no espírito, tem que ter uma vida conectada com Deus. Então, o ideal é comer menos. Isso aí eu falo como nutricionista, questão da saúde, tá? Que isso aí já é comprovado, né? É, e a questão espiritual. Então, você viver abarrotado, você não dá nem descanso para o seu organismo descansar, né? Tá sempre trabalhando. Então, você comendo menos, você vai ter mais saúde, mais energia, mais jovialidade, né? Essa questão hormonal, equilíbrio hormonal, né? Eu vi, já tem uns meses atrás, aquele cantor, ele é nordestino, o Alceu Valença. O cara tá com 70 anos. Aí perguntaram para ele o segredo dele, da vitalidade, energia. Ele falou, como pouco, né? Então, você vê essas pessoas que estão jovens, com energia, comem pouco e fazem exercício, tá? Então, a gente tem que sair do sedentarismo. Isso aí eu falo até na questão do jejum, que é mito, né? Estou falando do Coraiola, estou falando do Luciano Subirá, que comprovaram que dá para ser feito exercício associado ao jejum, né? Então, para a questão espiritual, ter uma vida jejuada. Então, a Bíblia fala da glutonaria, né? E fala também do Deus, que é o ventre. O ventre é um Deus também. Então, o crente tem essa mania de, eu falo assim, então, o certo é a gente jejuar. E não é só jejuar com propósito, não, gente. É para ter uma vida espiritual. Então, mesmo sem eu querer uma bênção, mesmo sem eu querer pedir perdão e tal, ter uma vida jejuada. O jejum deve ser uma prática do cristão, entendeu? Então, condicione seu organismo a ter uma vida jejuada. Você vai ter saúde e vida espiritual saudável. Então, doutora Renata, justamente eu quero agradecer a oportunidade da irmã conceder o tempo para a irmã para fazer essa live conosco, para Sim, poder falar. E também falou da importância também. A pessoa também não pode comer uma panela inteira de comida. Tem que ir reduzindo as sim. porções para que também não venha sentir um impacto também, porque senão perde todo o benefício do jejum em 10 minutos ou 15 minutos. Então, quero agradecer muito a doutora Sim. pela oportunidade e as pessoas que quiserem acompanhar a doutora pelo Instagram, é @resarmento.nutri e vai ter o nosso vídeo. Depois é só quem quiser entrar em contato com a doutora para poder ver se tem possibilidade de fazer algum acompanhamento. A doutora faz somente para adulto ou crianças também o acompanhamento, a nutrição? Sim, eu já atendi criança e tal, mas é tudo na área da obesidade, Uhum. né? E, tipo assim, no caso, eu já atendi criança, mas independente da faixa etária, a pessoa tem que estar consciente e querer fazer o tratamento, porque a nutrição não é mágica, tá? Então, tem que ser uma coisa voluntária da pessoa, porque eu estou falando isso por conta de experiência clínica. Leva o paciente para a gente, o indivíduo não quer fazer o tratamento, não tem o que vai fazer ele emagrecer. Então, se for uma criança, ela tem que estar consciente, tem que querer. Quando é criança, a família inteira tem que fazer o tratamento, tá? Porque a criança, a gente não trabalha com regime, dieta agressiva, é apenas tirando as besteiras, organizando horários, entendeu?
e a criança já tem um grande resultado por conta do metabolismo dela, que é acelerado. Então, é uma questão mais de reeducação, não só para a criança, mas para toda a família, né, para ter resultado. Então tá bom, muito obrigado, doutora Renata.